ela é obtida alterando o perfil de índice de refração. Então, ao invés de ter aquele perfil degrau, né, ela vai ter um perfil diferente, tá? Para ela ter essa dispersão baixa e nula aqui em torno de 1,55. Essa figura está mal feita, né, mas aqui é 1,55 micrômetros, tá? E muito baixo no resto aqui nessa faixa toda de comprimento de onda, tá? Por que é interessante ter essa dispersão zero, né? Porque aí o pulso não vai se alargar. E aí eu vou poder botar uma taxa bem elevada, né? Vou ter conseguir botar uma taxa bem elevada na minha fibra, né? Agora, é, a gente fala que não tem dispersão, né, na fibra, mas quando eu estou naquele comprimento de onda, né, igual ao zero, comprimento de onda de zero de dispersão, mas, na verdade, mesmo nesse comprimento de onda, os efeitos dispersivos, os efeitos do alargamento do pulso não desaparecem. Por quê? Porque existem efeitos de alta ordem, de mais alta ordem, que também, efeitos dispersivos de mais alta ordem, que vão ocorrer na fibra. Então, se define a inclinação da dispersão, né, o S do inglês slope, né, inclinação da dispersão, que é derivada da dispersão, né, do parâmetro da dispersão D em relação ao comprimento de onda. E se fizer essa derivada, né, pegar isso aqui e derivar, tá? Lembrando que beta 2 é isso aqui, a gente vai ir fazendo as devidas acertos, né? A gente vai chegar nessa expressão, onde beta 3 é a derivada terceira da constante de propagação em relação à frequência. Beta 2 é a derivada segunda, né? Acabei de mostrar, da constante de propagação em relação à frequência. Então, quando a gente está no comprimento de onda de zero de dispersão, né? Esse termo aqui é zero, o beta 2 é zero, né? Mas ainda tem o beta 3. Então, eu ainda tenho uma dispersão, um alargamento do pulso. Ele é menor do que o beta 2, do que o parâmetro da dispersão mesmo, mas ele ocorre, tá? Então, eu ainda tenho um alargamento do pulso quando meu pulso se propaga na fibra com uma luz no comando de onda de zero de dispersão. Tá ok, pessoal? Tá ok. Aqui são só exemplos de fibra, né? Essas 4 primeiras aqui são fibras monomodo padrão de telecomunicações. A fibra que define a fibra monomodo padrão de telecomunicações é essa Corning chamada SMF28. Ela tem os parâmetros de uma fibra monomodo, né? Ela é definida, né, como uma fibra padrão de telecomunicações com parâmetros, né, definidos para a fibra monomodo padrão de telecomunicações. Então, na área efetiva de 80 micrômetros quadrados, o comprimento de zero de dispersão variando entre 1.300 e 1.322 nanômetros, a dispersão, né, típica de 16 a 19 picosegundo por nanômetro quilômetro nesse comprimento de onda, e a inclinação da dispersão, 0,09 picosegundo por nanômetro quadrado quilômetro, nesse comprimento de onda, que é a inclinação da dispersão. Essas outras, essas 3 primeiras aqui, vocês veem que tem alguma variação, né? Mas são basicamente essas outras 2 aqui iguais a Corning SMF. Então, essas 3 aqui, você pode dizer que elas são monomodo padrão de telecomunicações mesmo, tá? Essa daqui também é monomodo, mas como ela tem uma área efetiva maior, 101 micrômetros quadrados, né? Ela já não é considerada uma padrão de telecomunicações. Ela pode até ser usada mesmo em telecomunicações, né, como uma fibra monomodo, mas ela não é padrão. Padrão tem que ter essas características aqui. Então, vocês veem que ela tem uma área efetiva maior, comprimento de onda de zero dispersão está ali na mesma faixa, a dispersão também está mais ou menos na mesma faixa, agora a inclinação da dispersão está bem menor.
né? Então, como ela tem uma área efetiva maior e uma inclinação da dispersão maior, ela não é uma monomodo padrão de telecomunicações típica, mas é uma fibra monomodo e pode ser usada também, tá? Essas fibras aqui são fibras desse tipo aqui, com dispersão deslocada. Só que o pessoal, quando começou a usar essa fibra no sistema de telecomunicações, com esse comprimento de onda de 1550 nanômetros, ou 1,55 micrômetros, viram que gerava muito efeito não linear na fibra. Então, usar a fibra no comprimento de onda zerado, né, de dispersão zerado. Então, eles fizeram essas fibras aqui, que são fibras, né, com dispersion shifted fiber, né, fibra com dispersão deslocada, mas non-zero, não zero, né? Então, vocês veem, elas têm dispersão pequena, né, no comprimento de onda de interesse, mas não é zero, tá? Elas têm área efetiva bem diferente, o zero de dispersão delas é bem diferente, né? Elas não são padrão de telecomunicações, né? Elas são aquelas fibras com dispersão deslocada, tá? Não é a padrão, né? Portanto, ela tem características bem diferentes, áreas efetivas bem diferentes, o zero da dispersão bem diferente, né? Uma dispersão baixa, mas não zero, então elas não geram efeitos não lineares. Essas três aqui com slope, né, pequeno, e essa daqui com slope grande, né, uma dispersão de ordem superior, né, derivada da dispersão maior, e as outras duas menores. Tá, pessoal? Só para não tem que decorar nada, é só para vocês terem uma ideia assim, de exemplos de fibras, comerciais, todas essas fibras são comerciais, você mandando, né, um e-mail, enfim, para os fabricantes, eles vão mandar, ou então entrando na página dos fabricantes, você vai ver lá essas características dessas fibras, tá? Bom, e por último, para terminar, a gente vai falar de último tipo de dispersão que ocorre na fibra, ou seja, de alargamento do pulso também, é causado pela birrefringência na fibra. Só beber uma aguinha. O que é isso, né? Birrefringência da fibra. Fibras reais, né? Não a fibra ideal. Ela exibe birrefringência. O que é isso? O índice de refração efetivo na direção X é diferente do índice de refração na direção Y. Então, na prática, uma fibra ótica monomodo suporta dois modos ortogonalmente polarizados. O EX, que vai na direção X, e o EY, que vai na direção Y. E eles são degenerados, deveriam possuir o mesmo índice do modo, mesmo índice efetivo do modo. Entretanto, devido à condição cilíndrica não perfeita das fibras óticas, por exemplo, né, você tem uma hora que o raio do núcleo é menor, tem uma hora, outro ponto da fibra que o raio é maior. Lembrando, eu nem falei, né, que a fibra monomodo ela tem diâmetro do núcleo da ordem de 8 micrômetros. Aquela fibra Corning, essa Corning SMF, na verdade, é 9 micrômetros de diâmetro, né? Então, é muito pequeno. Então, para você manter 9 micrômetros de diâmetro ao longo de quilômetros de fibra, né, na hora da fabricação, você não consegue manter. Então, acontece isso. Vai ter uma parte em que o índice de refração, o diâmetro dele vai ser menor, vai ter outra que vai ser maior, vai ter outro que vai estar menos homogêneo, mais rugoso, essa interface, enfim. Então, essa condição cilíndrica não perfeita das fibras, devido a isso, né, a degenerescência entre os modos polarizados ortogonalmente é removida e a fibra adquire birrefringência, ou seja, o índice de refração na direção X não é igual ao índice de refração na direção Y. A birrefringência na fibra leva a uma troca periódica de potência entre essas duas componentes de polarização, na direção X e na direção Y.
o período desta troca de potência entre essas duas componentes é o comprimento de batimento, chamado de comprimento de batimento. Então, essa birrefringência modal ela é muito pequena, né? Ela é da ordem de 10 a menos 6, mas ela se torna importante quando eu coloco altíssimas taxas na fibra. Mesmo um valor tão pequeno começa a ser problemático. O comprimento de batimento é dado por essa expressão, comprimento de onda da luz, dividido pela birrefringência da fibra. O estado de polarização dos modos na fibra, né, dessa fibra, desse modo fundamental, que é dividido em modo EX e EY, ele vai se alterando, como está mostrado aqui, nessa fibra, ao longo da propagação, do comprimento da fibra, né? E o comprimento de batimento vai me dar. Entrei na fibra com esse estado de polarização, ele vai se alterando, se alterando, se alterando, e vai sair com aquele mesmo estado de polarização que ele entrou. Então, essa distância da fibra é chamada de comprimento de batimento. Então, e a birrefringência, essa variação do índice de refração efetivo na direção X e na direção Y, ela varia aleatoriamente ao longo da fibra, porque essas modificações vão variar, né? Vão variar a birrefringência, e isso ocorre aleatoriamente na fibra. Então, por exemplo, devido às três, devido às variações no diâmetro da fibra. Às vezes a fibra não tem uma variação no diâmetro, mas ela é colocada no duto muito apertado e sofre um estresse, um aperto, uma pressão aqui de cima, por exemplo, e aí causa essa variação, por exemplo, no diâmetro do núcleo. Tá? Então, aí o que acontece, né, com essa variação aí? Vai gerar o que a gente chama de dispersão do modo de polarização, ou do inglês Polarization Mode Dispersion, PMD. Então, essas componentes ortogonais, né, que carregam o pulso, vão se propagar já que os índices de refração X e Y são diferentes, né, né, aqui, esse modo X vai estar enxergando o índice NX, e o modo EY vai estar enxergando o NY. Como eles são diferentes, né, lembra que a velocidade é V sobre N, né? Então, se V sobre NX, V sobre NY, como NX e NY são diferentes, esses dois modos vão se propagar com velocidade diferente dentro da fibra, levando ao alargamento do pulso. O alargamento do pulso vai ser contabilizado por essa expressão, comprimento da fibra dividido pela velocidade de grupo na direção X, menos o comprimento da fibra dividido pela velocidade de grupo na direção Y, né, que é o mesmo que L vezes a derivada da constante de propagação na frequência na direção X, menos a derivada da constante de propagação na direção Y, né, na frequência, né? Ou seja, um L vezes uma variação desse beta 1 aqui, que é a derivada da constante de propagação com a frequência. Isso vai causar um alargamento do pulso, que é esse sigma T aqui, que é aproximadamente dado por essa expressão, onde esse LC é o comprimento de correlação entre as duas componentes de polarização, correlação esse entre as componentes EX e EY, L é o comprimento da fibra, né? Delta beta 1 é essa diferença aqui, né? Isso aqui pode ser escrito como esse dP, que é o parâmetro da dispersão de modo de polarização, o parâmetro da PMD, vezes a raiz do comprimento. Então, esse valor de dP, né, é da ordem de 0,01 a 10 picosegundo por raiz de quilômetro. Essa PMD, ela degrada a performance dos sistemas consideravelmente, mas isso para sistemas que operam em altas taxas, tá? Em baixas taxas ela não influencia, porque como a gente viu, essa diferença ela é muito pequena, né? Ela é da ordem de 10 a menos 6. Então,
ela vai ser, né, fazer com que esse alargamento seja pequeno e aí a dispersão seja pequena. Agora, ela degrada muitos sistemas com fibras antigas, porque as fibras antigas tinham muito defeitos desse tipo, além de ser muito pouco homogêneas, etc. Então, as fibras novas, né, já não têm esses defeitos. O processo de fabricação já foi muito melhorado, esses defeitos são bem menores, e, e então a PMD já não degrada tanto. Agora, mesmo para as fibras novas, operando em altas taxas, aí ela vai começar a ficar importante. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Na verdade, tem que praticar, né, professora? É, Essas expressões todas aí. tem que agora pegar o livro e ler, né? Uhum. Lembra que eu pedi para ler? Tô no finalzinho. Tem que ler, porque senão é muita, né? Muita expressão, é muita coisa, fica muito árido, assim, só eu falando, né? Sim. Enfim. Então é isso. Então, pessoal, por hoje a gente termina, mas eu quero conversar com vocês sobre o seminário de vocês. Só um minuto, tá? Para a próxima aula, eu gostaria que vocês lessem o item 2.4 até o item 2.5, inclusive, do livro, capítulo 2 do livro, né? Eu peço assim para vocês lerem, porque eu acho que se vocês lerem, por mais difícil que seja compreender, né, já vem com alguma coisa na cabeça. Aí eu vou falando aqui, eu acho que vai clareando mais, entendeu? Com certeza. E depois é bom também ler de novo, né? Porque aí vai clarear mais ainda, né? Porque agora eu já falei, agora eu vou ler de novo, vou entender. Enfim, fica a casa de vocês, mas a próxima aula a gente vai continuar, né? O capítulo 2 aí falando desses dois itens. Tá ok, pessoal? Ok. Então, agora, eu queria. Deixa eu só ai, meu Deus, parar de compartilhar aqui.